amigos da TV Mundo Maior. Estamos aqui em mais um programa ao vivo, que nesse caso aqui está sendo gravado, mas toda sexta-feira, como todos os dias da semana, às 16 horas, existe um programa ao vivo. Hoje, por necessidades técnicas nossas, nós precisamos ser gravados. No entanto, você pode continuar se comunicando com a gente, que qualquer pergunta que vier para nós hoje, nós vamos responder no próximo programa, que será realmente ao vivo. E o programa, novamente, na TV, tem como proposta nos trazer alguns instrumentos, instruções e quiçá instrutores que nos ajudem a promover a saúde mental. Não só prevenir doenças e não só tratar doenças, mas promover a saúde. Muitas vezes porque eu até enfrentei uma doença, me tratei e me curei, e aí estou ficando doente de outra maneira. Ou seja, a nossa ideia é promover a saúde. Todo tratamento em psiquiatria não visa fazer a pessoa voltar a ser o que era antes. A nossa ideia é fazer com que a pessoa fique melhor do que ela era antes, a fim de ela não ficar mais doente. Se ela voltar a ser o que era antes, ela vai voltar a fazer tudo o que fez e aí vai voltar para o mesmo caminho e para os mesmos problemas, E a gente tem usado como referência o Evangelho, e especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo os capítulos. Lembrando que quando Kardec escreveu o Evangelho, ele foi orientado pela espiritualidade maior para que ele não respeitasse as regras da teologia, ou seja, que era a regrinha da hermenêutica. O que é a hermenêutica? Vai falar da vida de Jesus, tem que falar na sequência em que os fatos na vida dele ocorreram, cronologicamente falando. Porém, a orientação da espiritualidade maior é que Kardec utilizasse os seus conhecimentos de pestalose e escrevesse de uma maneira pedagógica. E usando o método pestalozziano, então, a gente vê que o Evangelho foi escrito em 28 capítulos, que não segue a sequência dos fatos ocorridos cronologicamente da vida de Jesus, porém, é uma sequência pedagogicamente melhor, segundo os métodos de Pestalozzi, que é do mais simples para o complexo, do concreto para o abstrato, ou do mais fácil para o mais difícil. E cada capítulo nós estamos aqui vendo de uma maneira meio específica, ou meio especial, ou diferente. Acabei olhando o Evangelho como uma espécie de um manual do usuário da vida de quando nós estamos encarnados, e mesmo desencarnados, mas principalmente aqui na Terra, a gente percebe que ele pode ser dividido em 4 pedaços, que seria a fundamentação, os instrumentos, as instruções e os instrutores. Já estudamos a fundamentação e já estudamos os instrumentos. Estamos começando a ver agora as instruções. Já vimos uma primeira instrução, que foi o capítulo... Já vimos as 2 instruções, o capítulo 11º, o 12º. Hoje nós vamos ver o capítulo 13º, que é a terceira instrução de como se usar os 4 instrumentos que nós já estudamos. Hoje o capítulo 13º, então, fala de mais uma instrução, ou seja, de como que você vai usar aqueles 4 instrumentos. Ele diz assim, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê, do verbo dar, à vossa mão direita. Então, se a gente for olhar aqui o nosso primeiro diapositivo, ele fala sobre a recompensa por se fazer o bem. Então, o primeiro instrumento que ele está falando é o seguinte, para que é que você vai fazer o bem? Então, o instrumento a instrução é, faça para servir a Deus. Não existe outra função de existir no mundo e de fazer o bem que não seja para servir a Deus. Aí ele diz assim, se você tem fé nos homens, então o que você valoriza é a sua vida presente. Então você vai fazer o bem para que todo mundo veja, e qual é a recompensa? O apoio dos homens. Se você tem fé em Deus, na vida eterna, ou seja, naquilo que realmente existe e acontece por todos os tempos e em todos os lugares, então você valoriza a sua vida eterna, a vida futura, não só essa sua vidinha presente carnal. Aí você faz o bem sem ostentação, ou seja, você não precisa do reconhecimento dos outros. Qual é a recompensa? O apoio de Deus. Na realidade, quando a gente fala que vai receber o apoio de Deus, não é que se eu fizer o bem, ele vai ser bonzinho comigo. Deus não precisa da gente. Ele conta conosco, porque somos seus co-criadores. Se você vai lá, está num período de aprendizado e não está fazendo ainda exatamente o que é necessário, mesmo assim você está servindo a Deus.
porque você vai servir de aprendizado para outras pessoas. Quando você começa a servir a Deus num saldo positivo, como a gente diz, quer dizer que você está começando a entender como que funcionam as leis do amor e está pautando o seu dia a dia de acordo com elas. E quando ele diz assim, que a sua mão direita não sabe o que faz a esquerda, ou vice-versa, é que se você tem essa certeza, que é essa ligação em alta fidelidade com Deus, você não precisa de que as pessoas saibam que você esteja fazendo o bem. Aí então é quando você começa a se ocupar de descobrir maneiras de servir a Deus que muitas vezes não é nem fazendo o bem, é estando sintonizado com o bem, o belo e o verdadeiro em tudo que você faz, mesmo nos comezinhos diários, né, da nossa vida, né? Por exemplo, você pode, quando estiver limpando a sua casa, isso é servir a Deus, né? Você pode estar abençoando o ambiente em que vocês têm a guarda do seu corpo. Quando estiver cozinhando, né, você também pode estar servindo a Deus, porque você pode estar vibrando naquela comida energias que quem come vai até se beneficiar e não vai nem saber de onde veio o benefício, né? Talvez nem você vai perceber que está colocando energia naquela comida. Se você está servindo alguma coisa, se você está auxiliando alguma coisa, ou se você está simplesmente parado, pensando em alguém, e se você está sintonizado no bem, no belo e no verdadeiro, isso vai servir a Deus, porque em algum momento, algum lugar, de alguma maneira, aquelas energias que estão saindo de você, porque você é um ser vivo, encarnado, cheio de energias, pululando, né? Assim, faiscando de você. Quando você direciona isso pelo seu sentimento, o seu pensamento passa a ser um veículo poderoso de energias curativas, inclusive. Se você faz isso sentindo que você está servindo a Deus o tempo todo, em todos os momentos, em todos os lugares, isso chama-se então fé no futuro. É uma maneira de você poder não esperar, como você não espera recompensa nenhuma, porque na realidade, quando você está sintonizado no bem, no belo e no verdadeiro, tudo flui para um mesmo objeto, né? Que é a lei do amor. Então, o resultado, às vezes, a gente nem vê, ou o resultado a gente nem percebe, ou talvez nem vá perceber, porque não é perto de nós, nem é conosco esse resultado. Ou seja, você está tão sintonizado com o bem, o belo e o verdadeiro, que você não sente mais a necessidade de que as pessoas saibam o que você está fazendo. Muito pelo contrário, você vai ser discreto, vai passar desapercebido, que é aquela recomendação que a gente sempre ouve dizer de Jesus, né? Vai, faz e passa. Não fica nem esperando nem elogio e nem reclamação. Por quê? O elogio pode fazer você ficar envaidecido e você perder a sintonia com Deus. Ou a reclamação pode te desencorajar. Mas você pode pensar assim, mas alguém ia reclamar do bem que eu estou fazendo? Sim. Apesar de você estar fazendo o bem, lembra, é um dos nossos instrumentos, bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é um instrumento que você vai ter que usar toda vez que você fizer o bem. E por que isso? Porque algumas pessoas podem não compreender o bem. E isso elas podem até reclamar. Para elas, muitas vezes, o bem é o que elas esperam que você faça para ela de gostoso. E muitas vezes você vai levar para ela situações em que ela vai ter que passar por coisas não gostosas. Ou ela esperaria que você fosse lá tirar o que não é gostoso dela, como se você tivesse algum poder divino de cura ou de aliviar as dores. Às vezes não acontece isso, né? Muitas vezes a gente vai lá e ajuda e a situação até piora. E o que é piorar? Piorar significa que a pessoa passou a ter consciência do porquê ou do para que ela está passando por aquela situação. Então a angústia dela aumenta. Muitas vezes a gente pensa sobre isso e quando você esclarece uma mente, provavelmente ela vai ficar um pouco mais ansiosa, porque você acabou, né, de descortinar dela toda e qualquer ilusão que fazia até então com que ela não enxergasse a realidade do dia a dia. Quando ela começa a enxergar, a angústia aumenta e aí você tem a sensação de piora. Então você vai ter que saber ouvir reclamações sem se desanimar, ok? Isso vale também no sentido inverso, né? Ou seja, que minha mão direita não sabe o que faz a esquerda, tanto no sentido de que quando deu certo, quando não deu certo.
O que é não dar certo? Não dar certo significa que o outro tem todo o direito de escolher o caminho, por melhor que seja o caminho que você esteja oferecendo para ele, ou o melhor tratamento que você esteja oferecendo para ele pode falar, não quero. E aí você vai ter que compreender que ele tem a liberdade de escolha. Muitas vezes o mais importante não é que a pessoa mude ou faça o que você quer, é que a informação chegue até a pessoa, a boa nova chegue até a pessoa. E muitas vezes assistindo alguma necessidade física ou uma orientação básica que para você é bobo que você está falando, mas nessa necessidade atendida é que você consegue colocar uma luzinha do Evangelho na luz na vida da pessoa. Para isso é que você tem que estar tirando de você toda e qualquer necessidade de que isso esteja certo ou esteja errado. Você está simplesmente fazendo o que é possível. Então, essa nossa primeira etapa está falando aqui no capítulo 13º, que é mais uma instrução, ou seja, faça as coisas sem esperar nada em retorno, principalmente se é a chance de levar a palavra que liberta, a luz que ilumina o caminho. Vai, faz e passa. Se você tem fé nos homens, você vai querer que todo mundo te aplauda. Se você tem fé em Deus, você quer passar desapercebido para poder continuar servindo em todo e qualquer lugar. Nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo e nós vamos voltar aqui continuando falando dessa instrução, dessa terceira instrução que Jesus nos deu. Até já.